Oi, gente. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está aqui hoje. Nosso convidado também já chegou. A gente geralmente começa na hora, então a ideia é que a gente já esperou aqui uns 5 minutinhos no meu relógio, então a gente pode começar para também prestigiar quem já entrou aqui. Boa noite, Mariano. Boa noite. Então, essa é mais uma masterclass da Alefil, né? A Alefil tem um projeto de fortalecer cada vez mais o debate de marketing aqui no estado de Pernambuco. E essa é mais uma masterclass que a gente está trazendo sobre jornada do cliente, que a gente convidou o César Cavalcante, da Orbe, que é um grande parceiro da gente, uma das pessoas que mais acredita, que a gente mais acredita, é porque eu fico olhando para o chat e me desconcentro. É um dos parceiros da gente, é uma pessoa que a gente assim, tem total confiança da riqueza de conteúdo que ele tem para passar sobre esse tema de jornada do cliente, um tema tão quente na pauta da gente hoje, né? Em todas as discussões dentro da empresa, a gente tem, vira e mexe, está discutindo sobre jornada do cliente. Então, a ideia é que César dê essa aula hoje. As perguntas podem ficar no chat, depois a gente vai tirando as dúvidas, que eu posso até organizar e depois perguntar para César. Eu estou falando lento porque eu fico lendo o chat e eu vou parar de ler. Mas é isso, minha gente. Para quem não conhece a Lefio, né? A Lefio é uma consultoria de marketing que está aí no mercado há 12 anos, né? A gente já passou por uns 400 projetos de digital, né? E a ideia é essa: aproveita o momento e vamos começar. César, você já está por aí? César? Opa, tô sim. Opa! E aí? Então, se você puder compartilhar a tela, E aí? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir? O microfone está funcionando? tá tudo certo. Tudo certo. Então vamos embora. Então vamos embora. O Vamos seguinte, ficar aqui em silêncio. Aproveitem a aula, viu? E as perguntas podem vamos deixar embora. aqui. Vocês vão querer fazer a introdução, gente, da Lefio? Como é que vocês querem fazer? A gente acabou de fazer. Foi? Então bora. Vamos embora. Achei que ia ter uma coisa mais formal, mas vamos embora então. Gente, Não. minha tela está aí com vocês. Eu não consigo ver ninguém, não consigo ver o chat, mas, bem, vamos embora. Eu sou o César, eu sou designer de formação, eu tenho um MBA lá em São Paulo, lá na Rio Branco, uma das primeiras faculdades do Brasil a trabalhar branding, e o branding que eles trabalham lá é muito pautado numa conexão com design e inovação, e eu agora, recentemente, né, um ano e meio para cá praticamente, eu estou no programa de mestrado da UFPE de design, pesquisando sobre inovação também. E, bem, eu sou o sócio fundador da Orb. A Orb é vou falar um pouquinho sobre a Orb já já, um laboratório, mas durante toda a minha trajetória profissional, eu sou um designer que mistura muito marketing, negócio, gestão, né? E designer já é uma área de multidisciplinar, né? A gente costuma sempre beber em outras caixinhas e a minha trajetória não foi diferente. Então, a gente tem mais ou menos uns 13 anos de empresa, desculpa, desde 2013 que a gente tem empresa, a gente tem mais ou menos aí uns 7 anos de Orb, né? Eu no mercado estou um pouco mais de tempo, a Orb inicialmente era um cliente meu que a gente, enfim, entrou no negócio e fiquei com o negócio, né? Mas, enfim, a Orb é um laboratório, a gente se posiciona assim há uns 3 anos mais ou menos, um laboratório de inovação. A gente utiliza design para fazer inovação, né? E no geral é sempre diminuir atrito, né, entre ideias e mundo real que a gente faz no nosso dia a dia. Um laboratório porque realmente a gente faz experimentações, realmente a gente cria alguns espaços para a gente conseguir testar coisas e criar coisas. Então é muito nosso dia a dia. A gente tem esse pezinho na academia, sempre trazendo gente de lá, indo para lá, enfim, e conversando com um pouco mais de densidade sobre os assuntos. Né? Eu sempre gosto de repetir, para mim, duas frases que são bem importantes, que hoje talvez não sejam mais uma grande novidade, mas a gente, desde que chegou em Recife, como Orb, mais fortemente, sempre foi uma coisa de tentar contar essa história para as pessoas.
E essa frase é a que marca para a gente é o modelo de cultura, né, o modo de funcionar a coisa. E design é uma lente para lidar com problemas. Eu até prefiro falar lidar com problemas, porque resolver parece que é mágica, né? E não é bem resolver, é lidar com problemas. Hoje a gente tem uma penetração no mercado bacana, assim, a gente tem tido um reconhecimento bacana de estar falando sobre design thinking, design de serviço, branding desde 2013. Né? Eu lembro quando eu importei meu primeiro livro de design de serviço, acho que era, sei lá, 2010, 2011, alguma coisa assim. E desde então eu venho tentando evangelizar as pessoas nesse sentido, sabe? E hoje, ainda bem, algumas coisas estão mais fáceis, então a jornada, inclusive, que o nosso bate-papo de hoje está super em alta. Inclusive, uma das minhas vontades era muito falar sobre esse assunto, e foi legal essa parceria com a Lefi para poder falar mais sobre isso. E a gente, normalmente, no mercado resolve dois tipos de problemas, né? Problemas ligados à promessa e cultura, que é o nosso lado mais branding, e problemas ligados à entrega e experiência, que é o nosso lado mais ligado a design de serviço. Então, a gente faz trabalhos para o Sebrae, a gente faz trabalhos para o governo do estado, com parceria com o BID, que é o Banco de Desenvolvimento que investe na América Latina. A gente faz trabalhos com Porto Digital, através da Ares, que é um trabalho ligado ao Recife 500 anos, que é uma estratégia de cidade para o futuro. Então, a gente faz trabalhos normalmente diferentes, assim, sabe? A gente tem esses trabalhos mais do nosso dia a dia, mas sempre tem um ou outro projetinho que é, na realidade, um projetão que nos ocupa aí 6 meses, 10 meses, e são coisas mais robustas, sempre usando design de serviço e inovação. Então, esse é o nosso dia a dia, vamos assim dizer. Eu queria começar a nossa fala, assim, primeiro dizer que foi muito difícil conseguir recortar nossa conversa, porque, assim, é um tema muito vasto, é um tema que eu gosto muito de falar, então foi difícil conseguir fazer um recorte. Mas eu espero compartilhar com vocês o máximo possível de informação que a gente tem aprendido no nosso laboratório sobre esse assunto, né? Então, para começar a história, contexto. Acho que é sempre fundamental o contexto. Nós não estaríamos aqui se não fosse pela essa evolução do mercado, né? Que quem é de marketing, sobretudo, ou de economia, sobretudo, tem isso bem claro na cabeça, né? Assim, essa coisa da evolução do mercado. E, obviamente, a gente vive hoje nesse mundo de experiências. E não preciso falar de mundo VUCA, nem nada assim da moda. Eu acho que todo mundo já sabe sobre isso. E dizer que as experiências elas estão ligadas a esse mundo complexo que a gente vive. Então, cada vez mais o design vem, inclusive, ganhando um certo espaço, né, junto ao marketing, junto a outras disciplinas de conhecimento a nível, inclusive, estratégico, né? E aí, um pouco da minha trajetória é um pouco disso também, assim. Eu saio de um design mais operacional para um design mais estratégico. E essa é a ordem, no fim das contas. Mas isso não começa de hoje, gente. Eu gosto de trazer esse exemplo porque mostra como isso sempre existiu, né? Mas formalmente falando nos negócios, isso vai acontecendo em alguns casos que a gente vai ouvindo na história, né? Um desses casos que eu ouvi, né, é do Vanderbilt, que é um grande empreendedor americano, nome de universidade, inclusive, lá. E esse cara estava construindo a ferrovia, e ele começa a pensar na ferrovia de um modo diferente, porque ele começa a se preocupar um pouco com a experiência, no sentido de vou passar meu trem por um lugar que é mais distante, entre o ponto A e o ponto B, mas eu quero passar meu trem lá porque eu vou conseguir gerar uma experiência de paisagem mais interessante para o meu passageiro. Então, a partir desses momentos, esse e diversos outros que devem ter surgido na história da humanidade, né? Mas esse formalmente tem uma organização, né, uma empresa, tal, fazendo um investimento ali para criar alguma coisa nova. A forma, ela ficou um pouco acima da função. E esse binômio, a forma-função, inclusive, é muito presente no design, né? Dentre outras coisas, mas também é muito presente no design. E aí, quando a forma ela vai além da função, ou seja, eu poder economizar dinheiro e ter uma viagem mais rápida, mas eu optei por fazer um desvio, tornar uma viagem mais prazerosa e mais lenta. Isso é uma mudança de chave na cabeça da gente, porque o que é que ele está vendendo? Ligar o cara de um ponto A até o ponto B, ou está vendendo fazer isso de uma forma prazerosa? Ou o quanto esse prazer importa nessa equação? O quanto o ticket fica mais caro por esse motivo? O quanto as pessoas vão falar sobre esse passeio ou esse transporte, né? Já falei aqui passeio, já muda um pouco, né, a perspectiva, inclusive, quando eu olho para isso. Então, é a partir desses paradigmas novos que vão surgindo na sociedade, nas empresas, que a gente vai entendendo o que é essa economia de experiência, entendendo que as empresas estão pensando cada vez mais nisso.
né? E aí tem um artigo muito interessante da Lynn Sostak, que ela fala se libertando do marketing de produtos, né? Para quem quiser buscar, é só tirar aí talvez um print da tela e dar um Google. E ela traz um pouco disso, assim, né? Que muito se discute que serviço, experiência, né? Sobretudo serviço, é como se fosse um produto intangível, né? E ela fala que, bem, isso é quase como dizer que uma maçã é tipo uma laranja maçãzada. Não é, cara. São coisas completamente diferentes, assim, sabe? São coisas que se conectam muito, mas são completamente diferentes. E essa perspectiva de se libertar do marketing de produtos, ela tem tudo a ver com a economia de experiência que a gente vive hoje, né? A própria Lynn, que era executiva do Citibank, ela fez outro artigo, em 84, que é, basicamente, o título em português é Designing Serviços que Entregam, né? Onde ela trazia o conceito de blueprint, muito semelhante, obviamente, a coisa de processo, mapear processo, só que a perspectiva era um pouco diferente. Ela trazia essa conexão mais clara com a camada do usuário, a camada do cliente. E aí eu vou chamar aqui cliente e usuário, né? Enfim, no design a gente trabalha muito com a pessoa como usuário, né? Está usando alguma coisa. Então essa, inclusive, é uma das perspectivas que a gente vai falar um pouco sobre hoje, né? Assim, enfim, mas a Blueprint, ela traz esse desenho como um mapeamento de processos com experiência do cliente e a visão do cliente, pela perspectiva do cliente, e a partir disso começa a surgir um monte de coisa, de marketing, de design sobre o tema, né? Inclusive, ela utilizou o termo designing, né? Que não é projetar, né? No fim das contas, design é projeto, né? Então, basicamente, a Blueprint que ela traz, ela divide isso em algumas camadas, né? Ou seja, eu tenho uma camada do cliente, que aí eu posso marcar, né? Demarcar. Experiências, pensamentos, ações, estão a linha de interação. Eu tenho um front stage, que teria os processos, as pessoas, onde as pessoas vão interagir com quem. Eu tenho um backstage, que é uma metáfora muito comum, né, no mundo do serviço. O front stage, o palco, e onde tudo acontece, né, e o backstage, o bastidor, onde os processos acontecem para que aquilo ali aconteça melhor, né. E ainda assim eu tenho um suporte, que é para poder, mais uma linha atrás, que seria o framework, que seria talvez aí a infraestrutura, né, para que o backstage funcione, o front stage funcione e o cliente consiga realizar aquilo que ele quer realizar. Então, isso é uma visão nova para a coisa, né? Não se tinha essa visão deste jeito, né? E a partir disso a gente começa a entender um pouco melhor a estrutura de um serviço, né? A gente começa a entender que o serviço é uma série de interações entre etapas que essa pessoa ela vai, esse usuário ou esse cliente, ele vai vivenciando, né? E a interação com o quê? Interação com o que a gente chama de pontos de contato. E aí, isso aí são instrumentinhos básicos para que a gente entenda mais sobre jornadas, tá? E aí, assim, esses pontos de contato eles podem ser pessoas, um atendente, ele pode ser um ambiente, pode ser a agência do banco, pode ser um processo de trocar o cheque, de depositar, pode ser um objeto, uma cadeira, uma luminária. Então, tudo isso é ponto de contato que esse cliente ele vai interagir com isso. E aí, a gente, quando pensa em jornada, a gente tem uma evolução da Blueprint. Uma evolução no sentido, assim, de uso. As pessoas foram usando, foram pensando, e a jornada ela surge da Blueprint como um desenho mais focado no usuário, mais focado no cliente, mais ainda focado no ponto de vista dele. Porque a jornada ela traz aí, além de momentos, pontos de contato, equipe, traz um negócio chamado experiência. Eu trago o que eu aprendi sobre como é que esse cara se sente ao interagir comigo ou com alguma coisa, né? Então, esse é o grande ponto da jornada. E aí, a gente entendendo que serviços são jornadas com interações, a gente entende, então, que consumir um hotel, uma viagem, eu tenho vários momentos de micro-jornadas, de micro-interações com coisas que vão acontecendo, e eu vou tendo experiência com cada coisa dessa. Inclusive, é muito difícil para o usuário ou para o cliente ele separar o problema que deu no aeroporto do problema que deu no check-in do hotel. Essas coisas, elas se conectam, né? Dão merge. Porque experiência é uma só. É a minha viagem de férias. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ver que é mais complexo ainda gerenciar um hotel, por exemplo, gerenciar uma compra de alguma coisa, por exemplo, porque vão ter outras coisas acontecendo, uma jornada desse cara que vai impactar na minha vida, né? Então, nós podemos pegar essa ideia de jornada e entender que tem macro interações aí, talvez em canais,
e aí sim em pontos de contatos, touch points, e essas interações vão gerar ainda micro-interações, que é do tipo, eu vou a algum lugar e eu tenho, vamos dizer assim, fora o ambiente que eu estou colocado, também temos aí questões como a interface do caixa, uma placa, a recepcionista, a música tocando. Então, tudo isso eu posso considerar como microinteração. Obviamente, gerenciar isso é uma loucura, e por isso que a gente trata de uma forma, com algumas técnicas para poder a gente conseguir propor uma experiência bacana para as pessoas. Mas um outro ponto que traz muito importante para a gente é essa questão de dividir a experiência em três: o pré, o durante e o depois. O pré-serviço é tudo aquilo que acontece antes de eu começar a utilizar o serviço. E eu vou ter uma série de pontos de contato que eu controlo, eu como organização, e outros que eu não controlo, mas que eu posso influenciar, o que é a vida da pessoa. A pessoa está vivendo a vida dela. O pré-serviço é um ambiente que a empresa ela não tem como tomar conta de tudo, né? Já o serviço tem um pouco mais, eu controlo mais um pouco, porque ela está usando alguma coisa comigo. E o pós-serviço, que é diferente de pós-venda, inclui a pós-venda, mas é entendido como tudo aquilo que vai acontecer a partir do primeiro uso, do uso contínuo, né? E aí não só pensando numa relação de comprou, vendeu, mas sim pensando numa relação de relacionamento, mas não só isso, mas de objetivos a realizar que eu vou ter ali depois desse momento. Ou seja, o que eu vou fazer com esse momento que eu fui lá, comprei uma roupa, eu estou usando essa roupa. Usar essa roupa é um pós-serviço. E eu posso entender, inclusive, a relação das pessoas com essa roupa. Eu posso entender que essa roupa rasgar, eu, marca, eu, organização, poderia oferecer um serviço de reparo. Isso é pós-serviço. E o pós-venda me soa um pouco antigo, talvez, para conter tudo isso, sabe? Então, bem, esses pontos de contato, no fim das contas, eles que vão intermediar a relação com as pessoas. Eu sou usuário, eu tenho uma demanda para resolver, um objetivo para realizar. A organização ela vai conseguir me oferecer alguma coisa a partir de um ponto de contato. Seja ele uma conta, um e-mail, um contrato, são várias coisas que vão intermediar essa relação. E o que o design faz especificamente é ajudar a criar melhores interações com esses pontos de contato. Esse é o território base do design, vamos assim dizer, né? E aí, nesse território base do design, existe toda essa complexidade que a gente compartilha com o marketing, que é gerenciar essas relações nos múltiplos canais que existem, né? Entender o que é que impacta nessa experiência, entender que métricas que a gente pode tomar conta disso, influenciar positivamente, enfim. Então, falar de digital ou qualquer coisa assim hoje em dia, eu acho até conversa para quem não entende do contexto, soa também, já nasce velho para mim, sabe? Digital e não digital não existe, assim, existe realidade, cara, a realidade está aí, e ela é omni, realmente, a realidade ela é omnichannel de verdade, assim, discutir jornadas digitais ou jornadas offline, eu creio que a gente tem que ter um cuidado com isso, porque talvez a gente esteja tampando a nossa visão, sabe? As coisas elas são mais complexas do que isso. Estão ao mesmo tempo realmente em vários lugares, né? Então, a partir de tudo, de toda essa complexidade, ao longo de uma jornada, a gente tem outro terminho que talvez vocês já tenham ouvido falar aí, que é o tal do UX, UX, né? Que é o tal do User Experience, né? E o User Experience, ele é a interação com o ponto de contato. Então, eu vou mexer no caixa digital. Aí eu tenho um fluxo de funcionamento disso, eu tenho interface, eu tenho tudo. E esse é o território do User Experience. Enquanto o serviço, ele vive nesse território do macro, do sistêmico, do todo, que vai dar diretrizes, inclusive, para o bom funcionamento desse ponto de contato, né? E talvez o marketing venha somando com tudo isso para poder gerenciar isso acontecer de forma boa, né? De forma organizada. Uma outra coisa surge nesse meio tempo todo, em 2004, que é um artigo bem interessante chamado Service Dominant Logic, né? Que evoluindo para uma nova lógica dominante para o marketing, né? E esse artigo de 2004, ele traz justamente isso, que a relação de consumo, ela muda de troca para a relação de experiência, para a relação de relação, para uma economia muito mais relacional, onde a compra é só o começo de uma relação, que hoje para a gente não é novidade isso, né? Mas para muitas pessoas ainda é difícil entender que ela não só vende, né? O produto, ele é uma mera interface, um mero ponto de contato de um serviço sendo ali prestado. E é a partir dessa lógica que a gente começa a entender que produto não existe.
claro, é uma coisa meio polêmica de se dizer, não necessariamente eu estou dizendo que isso é verdade, esse tipo de produto não existe. Não é que não existe produto, é que assim, eu posso olhar para tudo como serviço. Né? Então, mesmo uma geladeira, ela me presta um serviço. Se ela não estivesse funcionando, eu jogava lá fora. Né? Então, um produto que eu te vendi, inclusive aí tem outros tipos de modelos de negócio, leasing, outras coisas que eu posso realmente alugar uma geladeira para você, mas mesmo aquela que eu vendi, né, e aqui essa brincadeira ilustra bem isso, né, uma propaganda daquelas bem fofinhas e o povo reclamando embaixo sobre o pós-serviço, sobre problemas de manutenção, sobre performance que não está boa, enfim, então a vidraça tá para todo mundo, né? E tá difícil você não pensar em relação, só pensar em venda, né? E aí é onde o design joga, né? Porque assim, o papel do design é justamente entender a interface. As interfaces todas entre as pessoas e as coisas, como as pessoas usam as coisas. Então, esse é o grande ponto da gente, né? E aí, conectando um pouco os assuntos para que a gente consiga dar umas boas, o design de serviço, ele é uma disciplina que é uma metodologia, ele é um olhar, ele é um conjunto de métodos que ele utiliza como framework a lógica do design centrado no usuário, ou no humano, que é muito pautada através de um approach de design thinking, em um pensamento sistêmico. Então, assim, vamos dar umas boas direitinho. Design de serviço, ele é uma metodologia que envolve um monte de coisa ligada à experiência do usuário, UX, a interfaces, a um monte de coisa. Ele, para fazer isso, ele utiliza um motor, que é um framework. Esse motor é fazer as coisas centradas nas pessoas, é um paradigma. Né? Eu plugo esse paradigma para poder executar minha metodologia. Assim como, para poder isso rodar, isso acontecer, eu preciso utilizar uma aproximação, um approach, um jeito de fazer, que é o pensamento sistêmico, que é o design thinking. Design thinking não é design de serviço. Okay? Design thinking é o modo como eu vou executar meus processos de metodologia de design de serviço, baseado no design centrado no usuário, que é meu framework. E aí, tá, mas e coisas mais novas como o sucesso do cliente? É um outro framework, é outra caixinha de ferramentas que eu posso usar para avaliar um monte de coisa dentro de uma experiência. Vou ter métricas, eu vou ter um monte de diretrizes para tomar conta disso, para funcionar. Não são coisas concorrentes, são coisas que se somam, né, em camadas. E aí saiu um artigo há um tempo razoável atrás, 2013, que inclusive discute um pouco sobre isso, né? Assim, é uma outra versão assim disso, mas também ainda assim interessante, que coloca a experiência, né, e o cuidado com a experiência do consumidor como uma coisa maior que design de serviço. E aí essa foi a leitura que esse autor, o Carey, fez naquela época, 2013, já faz um tempinho, porque ele trazia que realmente o design de serviço ele se preocupa muito com a experiência do usuário e pouco com as métricas da experiência do cliente como um todo. E aí ele fala que justamente a ideia é evoluir para que realmente esteja lado a lado essa coisa de design de serviço junto com um custom success ou alguma coisa nesse sentido da experiência do consumidor. Então, a gente vê que essas tecnologias todas, vamos dizer assim, elas são muito úteis e estão muito se relacionando, né? Talvez o design de serviço muito com a pegada de aprofundar na experiência e na gestão sistêmica das coisas, enquanto o marketing e a experiência como um todo trazer essa visão de venda, de métrica, de negócio, que muitas vezes quem está olhando só para a experiência do usuário não está vendo essa coisa toda do negócio. Enfim, isso é muito discutível, mas eu queria pintar para vocês esse quadro para que vocês se localizassem no nosso trabalho. Isso fala muito, talvez, sobre o trabalho da Orbe e o trabalho da Lefil, e como eles se somam. Né? Um pouco disso, assim. Né? Eu sempre gosto de dizer que a experiência sempre depende de pessoas, né, que estão ali por trás dela. Então, realmente, a gente tem muita coisa em comum para poder trabalhar. Né? A partir disso que a gente entende que, inclusive, a própria experiência do funcionário, do colaborador, também impacta no serviço, né? Então, quem vai entregar o serviço vai ser quem? Né? São pessoas e são tecnologias que são feitas por pessoas e para pessoas. Então, aí, mais uma vez, a gente consegue conectar, inclusive, o próprio branding como um ponto de assunto, né? Que é conectar tudo isso junto e é um pouco da história da Orbe, essa conexão toda. Mas tudo bem, falei muito já sobre contexto. Mas e as jornadas? Como é que são? Para onde vão? O que fazemos com elas? Né? Entender a jornada é entender, sobretudo, que a gente está falando sobre um conjunto de fatos, né, que são ligados, e aí eles normalmente são ligados a um processo de transição entre um status 1
e um status 2. Isso, inclusive, é quase a definição de serviço. Eu saio de um status X, vou para um Y satisfeito. A definição de serviço, ela é essa também. Então, a jornada, ela tem muito a ver com um destino, né? Tem muito a ver com sair de um ponto A para um ponto B. Tanto que na própria língua inglesa se fala mais esse termo no dia a dia, né? Qual é a sua jornada que você vai fazer, né? Então, aqui eu peguei, por exemplo, o exemplo da Inglaterra, por motivos que vocês vão ver já já, mas para poder fechar uma jornada, e vamos fazer de conta que a gente está aqui simulando como seria isso, eu preciso saber de onde eu vou sair, né? Eu preciso saber para onde eu vou, são premissas básicas. Então, se eu quero trabalhar uma jornada, eu preciso saber o recorte que eu vou fazer, de onde para onde. Mas também preciso saber o como eu vou. Como vai acontecer isso? Por que canal? Fazendo aqui essa metáfora, né? Através de que ele vai consumir esse negócio? Como eu vou? Vou de bicicleta, vou a pé, vou de metrô? E quando que ele vai? Qual o contexto? Ele vai de noite? Ele vai no feriado? Ele vai no dia e numa hora superlotada? Dependendo de tudo isso, eu preciso também saber quem vai. Porque a jornada também precisa saber de quem é essa jornada. Ela é uma pessoa com deficiência? Ela é uma pessoa apressada? Ela é uma pessoa impaciente? Ela é uma pessoa com que perfil? Então, para eu poder ter uma jornada e aí imaginar uma historinha, eu preciso ter esses elementos, pelo menos, né? E aí, quando eu vou pegar um mapa do metrô, eu vou, inclusive, um dos mapas mais antigos, né, em estudo de design, inclusive, gráfico, sabe que essa visualização é uma das mais clássicas e antigas, que já sofreu, inclusive, mudanças, mas isso tem muito a ver com o serviço. Porque se eu quero ir para certo lugar, eu preciso me planejar. Eu vou descer onde? Eu vou pegar o quê? E estação tal? E como eu vou fazer isso? E aí, ver quanta infinidade de coisas eu não posso vivenciar ao longo desse caminho. Né? Quantas coisas podem acontecer? Então, o serviço, gente, ele é uma plataforma que ele recebe experiências infinitas. Não tem como a gente saber realmente tudo que está acontecendo e ter o controle de tudo. Isso é ilusório, né? A gente tira fotos do serviço. A gente consegue tirar fotos da coisa. Né? E consegue também ver a estrutura montada. Isso aqui é uma estrutura física, inclusive, que existe lá. Né? Então, inclusive, eu achei um artigo que o cara estava fazendo, mostrando que, a partir do Wi-Fi, a galera que administra o underground lá, estava vendo as principais rotas que se tem. Então, os dados realmente estão ajudando muito a gente a entender probabilidade de conexão, entender fluxos maiores, e isso é lindo e muito legal. Porém, os dados, eles para a gente, ainda hoje, eles dão muito mais pistas de onde focar do que eles revelam tudo, né? Então, eles melhoram a qualidade da pergunta. Porque eu não sei, de fato, o porquê o cara tomou esse caminho. É o mais curto? É o mais bonito? É o que tem passageiros no metrô mais elegante, por paquerar? Quem morou em São Paulo conhece a linha amarela, por exemplo, e sabe que a linha amarela o negócio é bom. Então, dependendo do que eu queira fazer, eu posso pegar um caminho talvez não convencional, né? Então, os dados, eles, ainda mais hoje, eles são super úteis para que a gente consiga refinar a pergunta. A gente não pergunta coisas básicas que os dados já trazem para a gente, né? E aí é que eu trago para vocês um exemplo de um trabalho de um designer de lá, que ele está focando numa coisa específica, que é o pagamento. A maneira como eu entro e eu compro. Veja, isso é apenas um trechinho da experiência. E ele trouxe aqui uma pessoa, esse fundo daqui que tem esses picos e aclives e declives, diz respeito a quanto maior pico, maior tensão de experiência, tá? E ele vai mapeando os pontos de contato numa ordem cronológica, né? Então, quem quiser depois buscar esse case é Armide com DE e depois aí no final, armide.com. Ele tem esse case todo completo lá. Achei bem interessante como ilustração para mostrar para a gente. Não entendi muito bem se é um case real ou se é um case ainda de conceito, né? Mas ele traz aqui, inclusive, que, por exemplo, eu tenho 2 perfis com jornadas bem diferentes, inclusive de tamanho, né? De tamanho. Então, vê como eu consigo dar um zoom num momento só específico que, a partir disso, a partir dessas jornadas, ele montou uma jornada mais ou menos macro, que como fosse um resumo dessas jornadas que ele mapeou, né? De que momentos tem mais pico e problemas enfim, da compra, né?
E a partir disso ele propôs uma nova jornada que diminuiria esses picos, né, tornando isso melhor para você conseguir fazer uma compra melhor. Não vou conseguir adentrar nesse case, porque demoraria muito tempo. Mas é mais ou menos isso que a gente faz no dia a dia de design de serviço. A gente vai identificando jornadas e vai identificando os pontos que a gente vai interferir nela quando a gente está fazendo alguma coisa, por exemplo, de melhoria de serviço, especificamente, né? Mas, César, como é que eu faço uma jornada, então? Como é que eu começo a mexer na coisa? Fora responder aquelas perguntinhas que eu coloquei no começo, de o que, quem, para onde, isso que e tal, temos que começar a exercitar mais o pensamento da gente sistêmico, aquela coisa do framework ali embaixo, né? Então, o que é framework nesse sentido? É a gente conseguir destravar na cabeça da gente que, por exemplo, como é que vocês fazem uma torrada ou uma tapioca? Só dá para vocês 5 passos. Como é que vocês ilustram para mim isso? Como é que vocês mostram isso? Eu vou comprar o pão, trazer para casa, limpar o pão, passar manteiga no pão, colocar no forno, passar requeijão. Já fui para 6 pontos aqui. Tem gente que fala, eu pego pão, faço pão como pão, 3 pontos. Entende? Quanto mais nós eu coloco, mais específico e rico fica. E quanto menos nós eu coloco, mais genérico fica. Dependendo do que eu quero estudar, ilustrar, pensar, eu vou precisar exercitar esse trabalho de entender o sistema por trás das coisas. Tanto para o perfil pensando numa jornada de um usuário, como pensando numa gestão de um serviço, né, ou de uma experiência. Então, eu gosto muito de um livro que é chamado Mapeando Experiências. No final, eu mostro para vocês a capa dele. Tem um ursinho, um ursão, na realidade, na frente dele. E ele coloca aqui para poder começar a mapear e visualizar isso, porque o trabalho de jornada, fora um trabalho de pesquisa, é um trabalho de visualização de dados. A gente olha para as coisas e consiga entender coisas. Então, eu preciso de tempo, preciso saber qual é o tempo disso, qual é o recorte de tempo. É um ano, é uma semana, é um dia de uso, é o momento do cara comprando no caixa. Quais são as fases disso? Qual é o recorte da minha história? Preciso saber o espaço que eu vou trabalhar essa informação. Né? Eu preciso ter uma hierarquia, eu preciso entender o que é mais importante eu contar, mostrar, ver. E eu preciso ter conexão de coisas. Sistêmico, lembra? Então, para fazer isso, eu preciso saber para o que eu estou mapeando uma jornada. Ou para o que eu estou visualizando uma jornada. Mas também para quem eu vou mostrar esse negócio. Quem é o meu público que eu preciso contar essa história, eu preciso analisar junto para o que e para quem. E a partir disso eu consigo fechar o nível de recorte, o nível de zoom que eu vou dar, a fonte de dados que eu vou utilizar e o grau de confiabilidade que eu preciso ter. Eu vejo muita gente fazendo, às vezes, jornada no escritório com uma equipe comercial. Vamos estar aqui fazendo jornada. Para poder pensar em melhoria de serviço, assim, no sentido mais simples, tá ótimo, rola, é tranquilo. Vocês têm muita informação ali sobre o dia a dia com o cliente e tudo mais. Mas para já uma outra coisa mais profunda, talvez não. Para fazer um investimento maior numa estratégia de comercial só baseado no que eu sei do empírico, talvez não. Talvez esse grau não seja tão bom assim. No fim das contas, eu preciso saber para que eu estou querendo mapear a jornada. É porque está na moda ou porque eu estou querendo resolver alguma coisa? Eu quero resolver com isso. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, né? Mas só para exemplificar, eu posso fazer uma coisa super simples, né? Bem focada, inclusive, em mostrar a experiência deste usuário. O foco dessa visualização é essa. Ou eu posso trazer uma coisa mais complexa, mais robusta, para poder ter uma noção um pouco mais gerencial, mas ainda assim focando em alguém, né? Ou em alguém, que no caso aqui da esquerda é o Richard, né? Que eu tenho motivadores, eu tenho alguns processos, eu tenho ícones para poder entender como é que ele é um social gamer, né? Ou eu posso fazer a partir de várias jornadinhas de pessoas ou perfis que eu realmente pesquisei. Eu posso fazer uma macro jornada reunindo meio que assim, somei tudo aqui, coloquei tudo um embaixo do outro e vi aqui que a experiência no geral ela se comporta assim. E aí eu posso ter uma jornada de um usuário, vamos dizer assim, meio padrão, um usuário médio, né? Tipo o cara que usa mais ou menos ali, reunindo várias coisas de todo mundo. Essa é a mais completa. Mas eu posso também ter outras visualizações, que não são jornadas. Eu posso ter, por exemplo, aqui na esquerda, uma matriz de canais, onde eu vou organizar meus canais, meus pontos de contato, dentro de uma macro jornada por persona. Isso não é uma jornada necessariamente. Já vai para uma matriz de canal e ponto de contato. Ou eu posso fazer como Booking aqui e fazer um mapa mental da minha experiência, reunindo pontos de satisfação, para que eu visualize essa informação. Então, muito do que a gente fala sobre jornada, gente, sobre a gente conseguir
visualizar as coisas e entender melhor elas. Assim. Sempre é isso, ter algum nível de controle sobre uma coisa muito complexa, que é a experiência. Né? Então, por exemplo, a Blueprint, e aqui é uma nossa, inclusive, para o nosso trabalho do Barco Solar, que a gente, inclusive, inscreveu na premiação, tomara que ganhe, que é um serviço novo, do zero, que a gente construiu, né, para ligar aqui em Recife 2 bairros, pelo Rio Capibaribe. A gente tem aí os momentos disso, as intenções do usuário, os pontos de contato, as atitudes operacionais e gestão operacional da coisa. A Blueprint, ela tem já uma outra necessidade. Isso aqui é muito mais para poder ter uma planta baixa, como o nome diz, Blueprint. Eu ter um nível de controle sobre como vai ser a minha estrutura. Isso aqui seria meu mapa de metrô de Londres, algo semelhante a isso. Eu posso também ter uma outra coisa. Eu posso ter aqui acabou que surgiram aqui umas fotos, sumiram umas fotos aqui, mas enfim. Eu posso também ter uma outra coisa. Eu posso ter uma história de uso, que eu vou contar a história de um perfil usando o meu serviço. Aqui para o Sebrae, por exemplo. A gente fez uma visão nova para o Sebrae de serviço de atendimento presencial, e eu precisava contar como alguns perfis vão experienciar aquele serviço posto. Como é que as pessoas vão experienciar isso daqui? Eu vou ter várias histórias diferentes, porque cada um tem uma experiência. E aí, esse cenário de uso ou user stories são um exemplo de... É muito mais uma foto, volto a dizer, um jeito de mostrar, mais do que uma coisa assim, vai ser assim, porque eu não tenho controle sobre isso. Então, eu posso usar a jornada para poder fazer um mapeamento e aprender. Depois eu fazer uma blueprint do meu serviço. Depois eu fazer uma user story para poder contar como é que vai funcionar para alguns perfis diferentes. Que é quase como se fosse uma jornada, mas é mais simples. É mais ilustrativo, né? Ele não fala sobre o hoje, fala sobre como vai ser. Né? Bem, então, para poder diferenciar uma coisa de outra, a gente tem que entender que jornadas normalmente sempre trazem um perfil, alguém, é a jornada de alguma pessoa, ou de algum perfil. Né, que tem uma tarefa para realizar, tem um job to be done, que é um assunto que não vai dar tempo de a gente falar hoje, mas tem muito a ver com tarefas de uso e serviço. Né? E aí tem momentos, ações, pontos de contato, tem experiências, sempre tem que ter experiência. Se é uma jornada, tem que ter experiência. Senão não é uma jornada, é uma blueprint. Já a blueprint eu tenho aí uma coisa mais gerencial. Eu já insiro o processo de suporte, eu já detalho um pouco mais de estratégia, já posso fazer ali 1.2 e abrir isso em outro lugar, falar que aqui, nesse momento, vai acontecer isso, aquilo, eu posso ser mais detalhado nesse sentido. E ao invés de ações do usuário, eu falo mais de intenção. Porque a blueprint é o desenho do todo, então eu não posso dizer que o cara vai tomar tal ação. Eu tenho que dizer que, normalmente, as pessoas têm essa intenção aqui, elas querem comprar um ticket rápido. Então, essa é a intenção do usuário nesse momento daí. Então, são 2 ferramentas diferentes para a gente. Aí, quando a gente olha para algumas simplificações que estão... Colocar no Google jornada, né? Isso é muito bacana, sobretudo porque surgiu muito essa coisa do produto digital recentemente, né? Bem, o produto digital você consegue controlar mais fácil algumas coisas, né? Diferente de um serviço mais complexo. Mas isso é muito simplificado. Então, a gente pode ter essa visualização, lidar com ela, mas sabendo que isso é uma vista para a gente conversar, para a gente elaborar uma estratégia menor, para que a gente entenda mais sobre a coisa, para a gente ilustre a coisa, mas isso não responde, né? Isso não responde à realidade. Né? Então, o que a gente vê como, por exemplo, descoberta, consideração, decisão de compra, retenção e lealdade, que é quase um funil de vendas, né, no sentido do marketing, a gente, na realidade, tem vários tipos de jornada aí dentro, diversos tipos de jornadas aí dentro, né, que a gente está, talvez, quando olha para esse todo, sem ter cuidado, está esquecendo, né? Então, quando falamos em tipo de jornadas, a gente tem a de consumo, que é a pessoa vivenciando a vida dela e consumindo, sei lá, música, café, arroz, óculos, feijão. É a minha vida. Eu tenho algo para resolver e estou vivendo a minha vida como consumidor. Eu tenho a de compra. A de compra já é uma coisa ligada a alguém. Comprando o que, onde? Né? Eu já normalmente faço um foco. Né? A de uso é, ok, comprei, e agora? Usar não é comprar não é usar. Usar é uma outra coisa. E a de relacionamento. Tá, eu estou usando. E agora, o que vai acontecer? Eu vou ficar sempre usando e só? E não vai ter mais nada? Então, quando a gente olha para essas coisas todas, a gente está entendendo que esses tipos diferentes de jornada, eles coexistem. Porque, no fim das contas, eles são retratos. Eles são fotos. É um consenso que a gente faz entre uma equipe de gestão, que o nosso serviço começa aqui e acaba aqui, ou que, enfim,
o uso vai acabar aqui e começar aqui, mas eles coexistem tudo ao mesmo tempo. A Vanessa, que é a persona que a gente está ilustrando, que usa Deezer, incluso no seu plano da TIM, mas não gosta muito e tal, ela continua vivendo a vida dela. Ela continua vivendo a vida dela. A gente não pode achar que a pessoa vai entrar nessa história e vai seguir o que eu planejei. Assim. Não. Ela vai se relacionar com o que eu planejei e vai ter uma experiência única, que é a dela. Então, para ilustrar isso, por exemplo, na consumo, a gente pode fazer consumo pensando em pesquisa como um todo. Como é que a Vanessa escuta música? Ela gosta de ouvir música calma, todo dia de manhã, começando o dia, ela vê no YouTube, na televisão e tudo mais. Ela acompanha as notícias através do Spotify, que ela tem um plano free, e ela faz isso só para ver um podcastzinho ali, uma besteirinha. Aí, mais tarde, no dia de Vanessa, ela vai trabalhar e ela usa um pouco de Deezer, um pouco de YouTube, para poder manter a concentração. E aí, à noite, no final do dia, ela pode voltar para o Deezer para fazer alguns álbuns que ela gosta lá, que são clássicos que estão lá, que conheceu através do pai e tal. E é um ponto positivo, ela curte isso, mas no começo do dia dela é vermelhinho, porque ela não funciona muito bem, às vezes o YouTube ele começa uma propaganda ali e tal. Então, eu estou aqui mapeando, mais ou menos, um consumo de música dela, um recorte que eu montei, assim. Poderia ser de outro jeito. Aí ela tem um job para resolver que ela quer se entreter. Essa é a intenção dela. Então, eu preciso saber disso, inclusive, para saber o que eu estou olhando. Aí, na compra, aí, beleza, ela vai ver na vida dela, só que ela fala, poxa, eu preciso melhorar minha experiência de consumo aqui, não tá legal, pô. E aí ela tá meio frustrada com alguns players que ela tá usando, né? Tipo, começou a descobrir uma música nova, que não tem tanto no Deezer, no YouTube, Spotify, anúncio direto, botando para lascar nela, para poder comprar um premium, né? E aí ela, beleza, vivenciou isso durante certo momento do dia dela, no pré-serviço da minha história de compra, tá? Eu sou o Spotify, porque se é compra de alguma coisa de alguém, tá? E eu sou o Spotify aqui na história. Então, mais tarde ela vai acompanhar notícias, e aí rola aquela programaçãozinha, aquela promoçãozinha. Vamos lá, 3 meses com R$4,90. Ela ficou bem feliz porque não precisa colocar o cartão, não, ó. Ela só dá o play lá que ela aderia sem compra e não precisa colocar o cartão. Ela falou que isso é uma coisa boa. E ela aderiu e começou o serviço do Spotify. Eu posso entender que o Spotify começa através desse recorte. Ou eu posso entender que o Spotify Freemium já é serviço. Isso é um acordo que eu faço com quem está gerenciando o projeto e com a equipe do projeto. Esses limites, eles são muito delicados de você estabelecer com clareza, entendeu? Então, após isso, ela vai escolher o plano, depois de 3 meses, ela vai pagar o plano dela, e aí ela vai ter um pós-serviço disso, que seria o uso. Então, entendam, o consumo vai me levar à compra. A compra vai me levar ao uso. Então, o meu pós-serviço de uso é um pouco do meu pré-serviço de uso. Desculpa, o meu pós-serviço de compra é o meu pré-serviço de uso. Né? E ao longo desse caminhozinho aqui de pagar o plano, escolher o plano, eu posso ter pontos positivos, pontos negativos, interações com interface, um monte de coisa que vai acontecer aqui, e-mail que eu vou receber do Spotify, um monte de coisa que vai acontecer para isso. Comecei a usar. Meu pré-serviço, eu comecei a testar a novidade, os primeiros momentos e tudo mais, descobri que eu posso fazer uma playlist colaborativa. Uma semana depois do uso, eu já estou recebendo dica, né, do Spotify. Agora, acabou meu plano. E aí, deu problema no meu plano, porque tem um problema aí que Vanessa fez um plano familiar e tem que juntar o dinheiro do povo para poder pagar esse plano familiar. E aí, isso é uma coisa ruim. E aí, para a gente prestando serviço, como é que eu posso melhorar essa relação? Será que eu poderia criar um fluxo diferente de pagamento para quem está na família, dividir o custo por cartão de cada um? Poderia, de repente, né? E aí eu vou continuar usando, e aí eu vou chegar no pós-serviço, que seria, vamos dizer assim, depois desse uso mais contínuo, comum, o pós-uso, o pós-serviço do uso seria justamente um uso mais específico, ou uma coisa de longo prazo, e já vai entrando um pouco no relacionamento, né? Então, o Spotify, ele tem isso de te enviar, né, informações que tu vai gostar, de artistas e tudo mais, e eu chego no relacionamento. E esse é muito ligado ao marketing, sem dúvida, né? Porque o relacionamento, eu vou ter que estabelecer alguns níveis de relacionamento com Vanessa. Vanessa quer ser namorada, quer ser ficante, quer casar, quer viajar junto. O Spotify pode propor vários níveis de relacionamento para a Vanessa.
E aí, assim, esse recorte, ele diz respeito muito também a uma intenção da organização, né? E também como o usuário ele enxerga essa relação, para que se pactue ou se desenhe, né, como fosse um game, alguns momentos de níveis de relacionamento. Então, a gente normalmente desenha sempre o primeiro nível e o último nível e vai preenchendo o resto. Então, se eu quero que esse cara se chegue até ser uma possível produtora de conteúdo, de podcast, sabe? Seria o meu último ponto de relacionamento com Vanessa. O meu primeiro vai ser o quê? E o meu do meio vai ser o quê? Então, eu vou desenhando, eu vou entendendo como ela usa e também posso ir desenhando soluções para fazer com que ela evolua de patamar de relacionamento, né? Através de funcionamento de serviço e ou marketing, né? Conteúdo e regras de relacionamento e tudo mais. Então, é mais ou menos isso que a gente entende por jornadas, né? De os tipos diferentes de jornadas que tem por aí. Então, mas a grande coisa, fora saber que tipo de jornada você quer usar, é muito importante essa questão de saber como capturar essa experiência. Porque mapear a jornada, mapear a experiência de usuário. E a gente, para isso, pode utilizar um monte de coisa que está à nossa disposição. NPS, LTV, Churn, CAC, todos esses dados que a gente usa hoje em dia, e que o marketing bebe muito disso, toma conta muito disso, eles nos revelam lugares para a gente focar. Normalmente, um trabalho de experiência, de marketing de usuário, ele pode começar pelo macro. Eu posso montar uma jornadinha baseada nos dados que eu tenho, mas eu preciso aprofundar. Se eu quiser realmente ter insight, dependendo do que eu queira fazer realmente. Eu preciso, de fato, entender que, mesmo parecendo complexo através dos dados, a minha jornada, o ponto de vista do usuário é outro, diferente. É diferente eu estar vendo a coisa bonitinha acontecendo na planificação, de eu estar realmente me colocando no lugar dele, eu vendo realmente o que está acontecendo. Então, esse é normalmente o território que a gente entra mais, os trabalhos. A gente sempre faz um trabalho que envolve dados quant e dados quali, sempre de um para outro, para a gente entender realmente o quanto aquilo representa. Porque a experiência, gente, precisa de dirigir, por exemplo, né? Como é que precisa dirigir um carro autônomo, por exemplo? Tem pessoas se perguntando como é isso, inclusive psicologia, design, estudando como diminuir a ansiedade de ver um volante se mexendo na tua frente, né? Ao mesmo tempo, dirigir um carro manual, esportivo, ou pegar um Uber, também é uma jornada. Quero ir do ponto A para o ponto B, posso ir de 3 jeitos diferentes. Uber, a espera do Uber chegar, é um micro momento, uma micro interação de serviço que eu estou tendo ali com aquela coisa, que pode me dar a sensação de alguma coisa, de vai demorar, que não vai, que enfim. Tem um mundo aí para se discutir em torno disso, né? Então, falar de serviço e falar de experiência é entender que a gente tem uma visão de experiência muito particular, né? E eu gosto muito da frase do Rafael Cardoso, que é um sociólogo e filósofo do design, que ele fala que a primeira garrafa de champanhe não será igual à terceira, nem muito menos parecida com aquela daquele de especial, nem parecida com a primeira que eu tomei, porque a gente significa as coisas, e as coisas vão mudando, e a gente vai dando uma percepção diferente para cada coisa dessa, né? Então, experiência é algo relacional entre aquele fato objetivo e o meu subjetivo, minha percepção. E a gente estuda muito isso para poder desenhar experiências melhores para as pessoas, para poder a gente saber que, cara, existem alguns padrões de cultura, sociedade, para que a gente consiga ter uma leitura de percepções ali sobre os fatos que a gente está criando, porque nós conseguimos criar um fato objetivo, mas não conseguimos criar um fato subjetivo, apenas influenciá-lo, né? Essa é a questão. Para fazer isso, a gente faz muito isso com personas, obviamente. Eu não posso conseguir criar uma experiência única pensando em cada indivíduo que está ali, né? Mas a gente faz isso pensando em personas, e aí, normalmente, no design, a gente não usa só as personas mais de consumo, assim, a persona que normalmente é do marketing, né? A gente normalmente faz um uso de persona mais focado em objetivos e uso. Porque, veja, eu posso ter a mesma persona psicográfica, que tem, sei lá, gostos e coisas parecidas, mas elas têm tarefas a realizar, de pressa, ou de uso muito, uso pouco, ou de me entreter, ou de usar para esporte, que são mais resumidas nesse uso. Então, a gente normalmente bebe muito no uso para poder meio que encaixar as pessoas no uso, para poder fazer uma leitura sobre a experiência deles, né? E aí, a partir disso, a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? A persona da marca, a buyer persona, a persona do cliente e a persona de uso.
é meio doido, porque a gente fica, né, o que é que eu faço com tanta coisa? A persona da marca a gente realmente usa para poder a gente ter uma visão clara sobre quem é a organização, quem é a empresa, qual a proposta de valor dela. Ela não é o cliente, ela é com quem o cliente vai se relacionar. Inclusive, ajuda muito a gente dar uma diretriz de relacionamento a partir disso. Como é que eu falo se eu sou assim, né? A buyer persona é um modo legal da gente sempre olhar para quem é o usuário médio desse negócio, ou o cliente médio, ou o cliente certo, né? Como a gente usa esse assunto do cliente, né? Então, ela serve muito para que a gente consiga mirar no lugar certo e saber mais ou menos quem é o consumidor que vai interagir comigo. É diferente das personas todas que existem no serviço, né? Às vezes a gente pode pegar mais personas de clientes para adaptar um serviço para esse cara, ou fazer uma coisa diferente para esse cara, mas já é uma coisa mais de personalização, né, nesse sentido. E a persona de uso, a gente usa mais para poder a gente conseguir ter uma observação sobre o serviço, sobre a experiência, de uma forma mais prática. Porque, imagina, eu tenho uma barra persona que não representa todas as minhas personas de cliente, e eu tenho 20 personas de cliente. Como é que eu vou fazer um projeto para esse negócio? Então, tem que ter muita calma no entender, tipo, consigo criar aqui 3 perfis de uso dessas 15 personas? Talvez sim, porque dá para reunir, a gente viu que tem o mesmo comportamento de uso e tal, e a partir disso ele vai conseguindo trabalhar mais, lidar com a complexidade. Lidar com complexidade, lidar com abstração, né? Precisa abstrair um pouco mais para poder lidar com isso. Enfim, e no dia a dia da gente, quando a gente não tem dados, de fato, porque fazer persona exige dados, quanti, quali, né? Nós temos que trabalhar muito mais com protopersonas. São pessoas que a gente faz baseado em conhecimento empírico da operação. E está tudo bem, dependendo do que eu vá fazer, eu posso fazer com isso. Isso também me resolva. Dependendo da maturidade da operação, eu tenho muita informação ali que eu juntando com um pouquinho de quanto que eu tenho ali, um pouquinho de quali, me dá uma base para fazer alguma coisa. Alguma coisa, não tudo. Então eu tenho que entender, dependendo do tiro que eu vou dar da estratégia, o que é que eu preciso ter de insumo, né, para tudo isso. Nós, no design, trabalhamos muito com perfis extremos. Então, o que é o perfil extremo? Ele é um modo de falar, ok, tem muita gente para poder estudar. Qual é a pior experiência que eu posso ter com esse serviço e a melhor que eu posso ter com esse serviço? Qual é o cara que se veste de cinto para ir no cinema ver um filme? Esse cara vai ter uma visão sobre o serviço muito mais específica, porque ele vai chegar antes, vai maquiado, vai ter toda a ansiedade, do que o cara que odeia ir, talvez, ao cinema, porque vai ficar em casa do Netflix. Então, dependendo do que eu queira responder, os perfis extremos, eles me servem. E eles podem ser perfis extremos, inclusive, de uso. Normalmente são de uso. Ele usa no máximo do extremo e usa, sei lá, a Vanessa pode ser lá a minha do Spotify, né? Ela pode ser a super DJ ou pode ser a pessoa que sei lá, nunca compraria uma conta paga porque não se importa com comercial e só escuta Spotify de vez em nunca. Não se incomoda com comercial. Então, esses caras me ajudam a ter insight para inovação. Mas para personalização, eu preciso dos caras do meio. Eu preciso das personas todas. Personas mais gerais. Vou personalizar o caminho do DJ. Vou personalizar o caminho do cara que eu dei a música. Eu posso realmente descer aí. Então, depende muito do que eu vou fazer, no fim das contas. Né? Então, tentando responder o que é que você precisa mapear, depende muito. Depende, por exemplo, eu quero diminuir o atrito da minha jornada visível. Eu tenho uma jornada que eu conheço mais ou menos, fiz aqui com minha equipe, quero diminuir atrito. Poxa, dá para você realmente reunir tua equipe, que tem conhecimento da operação, e aplicando algumas metodologias de mapeamento, design thinking, de cocriação e tal, usando as lentes de serviço, a gente conseguir discutir que ponto tal está ruim, precisa melhorar para ponto de contato e dar uma correção e gol. Tá tranquilo, dá para fazer alguma coisa nesse sentido. Eu quero personalizar a experiência. Então temos que conhecer bem as pessoas que a gente vai personalizar. E por quê? Talvez caiba aí entrar na jornada deste cara daqui, conversar com muita gente nesse sentido, simular, idealizar, testar, para que a gente consiga realmente fazer um caminho especial para o meu público de idosos, meu público de pessoa idosa. Eu vou lá e foco nele. Ou no público feminino, eu vou lá e vou descer ali para focar nele. E mapeio só esse cara. Ou eu posso, por exemplo, querer organizar canais e pontos de contato. Eu tenho um monte de canal, o que eu faço? Aí é um pouquinho mais difícil. A gente tem que realmente fazer um mapeamento bem extenso de todos esses canais, como as pessoas elas se conectam com esses canais. Talvez a gente utilize aí algumas personas de uso para dar aquela abstraída, não trabalhar com 15, trabalhar com 3, entender esses usos, quais são os canais que
que são mais usados e por quê, e a partir disso descer um pouco para poder realmente entender como pesquisa. Né? A partir da primeira organização eu consigo dar para dar uma, vamos dizer assim, uma autonomia para que a empresa ela consiga sozinha ir colocando métricas ali para monitorar, ir organizando e se organizando, mas o começo precisa descer um pouco mais, e eu usaria personas de uso aqui. Repensar ou potencializar aspectos do serviço, sem dúvida os perfis extremos. Os extremos são ótimos para fazer um trabalho que eu vá olhar para o melhor e para o pior. E a partir desse melhor e pior, eu trago um insight para a mesa que vai me ajudar a repensar o serviço. Não é personalizar o serviço, é repensar o serviço, é olhar para o serviço de ângulos, lembra da foto que eu falei? De ângulos que vão me dar perspectivas que eu não tinha visto antes, né? Perfil extremo. Eu quero analisar a qualidade do meu serviço. Tá, então vamos fazer uma pesquisa mais quantitativa, com quali, né? E vamos falar com um cara médio. O cara extremo, para mim, não interessa aqui dentro. Porque o cara extremo, ele não é a realidade, ele é o extremo. A realidade é o cara médio, é falar um pouco com pessoas, com as personas variadas, é falar um pouco com minha buyer persona, talvez focar um pouco na buyer persona, de repente, dependendo da verba que eu tiver. Então, eu estou pensando muito aqui como um gestor, tá? Para poder trocar com vocês caminhos para trabalhar com isso. Então, tem metodologia, inclusive, para avaliar a qualidade de serviço específica para isso, né? Mas também posso fazer coisas mais simples, como um NPS ou alguma coisa, uma pesquisazinha, um questionáriozinho mais simples e tudo mais, ou uma ida com cliente oculto e tudo mais, mas sempre focando na minha média. Eu não quero falar com o extremo aqui, né? Eu quero analisar canais ou pontos de contato. Esse aqui, mais uma vez, canais de ponto de contato, se eu quiser tirar insight, para mim, eu vou usar perfis extremos. Se eu quiser saber, vamos dizer assim, qual a média da minha experiência, eu vou usar perfis normais. Então, exige essa malemolência, sabe? Né, de entender e, sem dúvida, abrir esse mapão, né, para eu entender que canais são esses, quem usa, quais são os pontos dentro de cada canal. Então, isso também é importante ser feito. Eu quero vender mais. Né? Essa aqui eu gosto de responder, dizer que assim, não é vender mais. Eu preciso entender melhor o comportamento de consumo das pessoas. Então, provavelmente, a jornada que eu ia mapear aí não seria uma jornada de compra só. Até poderia olhar para compra, mas sem dúvida de consumo. Como é que esse cara consome na vida dele? Né? Para, a partir disso, eu conseguir tirar insights para como eu posso ser mais útil para esse cara. Então, são exemplos simples, simplórios, realmente, assim, para que a gente dê caminhos e gostinhos de como muda, né? Como dependendo do que eu vou fazer, como muda. Eu quero ficar regras de relacionamento. Eu vou trabalhar minha jornada de relacionamento. Eu vou olhar para o macro. O meu zoom vai ser lá em cima, lá para trás. Eu preciso olhar para, desde que o cara começa a me conhecer, até o casamento e os filhinhos que eu quero ter com ele, como empresa. Então, como é que vai ser esses estágios até lá? Eu preciso olhar para essa grande coisa. E, sem dúvida, aí a gente utilizaria alguma coisa de perfis de buyer persona ou de perfis médios. Né? Porque, mais uma vez, eu voltando a solução para o meu cliente médio. Não impede de eu usar, em certo momento, um perfil extremo para tirar algum tipo de insight. Ou seja, quem é o cara que cancelou minha relação logo no começo? Eu posso falar com esse cara para poder tirar algum insight dele também. Então, vai muito da experiência da gente saber usar o jogo para o que a gente quer. Né? Mas se eu preciso testar uma regra de relacionamento ou estruturar uma coisa mais macro, eu preciso falar com um cara que vai usar na média. Né? Então, eu não posso fazer baseado só no cara do extremo. Né? Enfim, é isso. Eu tentei cumprir aqui o tempo, passei talvez um pouquinho só. É muito conteúdo, gente. Eu realmente resumi muito e fui muito rápido. Então, perdão caso tenha ficado uma coisa meio mal explicada. Esses são alguns livros básicos, assim, sabe? Tipo, eu acho que vale a pena muito esse Isto é Design Thinking de Serviços, ou Isto é Design Doing de Serviços, está no meio, mas é só uma releitura, uma atualização. Acho que ele é bem mão na massa, bem simples. Né? Acho que para quem quer descer num ponto mais gerencial, vale muito a pena esse do Andy Poline, que fica na esquerda, na direita, quer dizer, aí, o azulzinho. Ele vai trazer uma visão de muito case, uma perspectiva mais macro, né? E para quem quer meter mão na massa, mapeamento de experiências. Esse do ursinho aí, do ursão, que ele vai falar sobre tipos de mapeamento, processos, jornadas, blueprint e coisas assim. Quem quiser fazer um mix entre isso e dar uma caída mais em design thinking, o Service Startup ele é muito bom, porque ele é bem ágil, bem focado do Tene. Tene foi meu professor, inclusive, em São Paulo, é um cara muito inteligente.
E o Tanner, ele traz aí uma mescla entre Lean, né, e entre design de serviço e design thinking. Então, esse é bem mão na massa, dá para você fazer dentro do escritório com algum projetinho pequeno, e você pode aprofundar nisso. Né? Os outros, design thinking, ele é mais basicão, acho que é um livro de consulta, e o Value Proposition, ele é ótimo porque, assim, antes do serviço, que é o como, e da experiência, tem o quê, né? O que eu estou oferecendo? Aí ele fala muito sobre isso, sobre o quê. Então, a gente, quando faz um trabalho de design de serviço, tem que saber. Temos aqui um quê, claro. Qual é? O que eu estou oferecendo? O que eu estou vendendo aqui? Qual é a proposta de valor? É aí que vem muita coisa de dores, ganhos, que todo mundo escuta tanto hoje, vem daí. Vem do Osterwalder, que é o mesmo cara do modelo de negócio, né? Todos eles utilizam design como base. Visualização, design thinking, frameworks e coisas desse tipo. Muito obrigado, gente. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, Orb_Lab, e a gente está sempre com a Alefio fazendo umas coisas legais. Acho que esse é só o começo de outras parcerias também, tá bom? Um abraço a todos. Vamos agora ver se tem alguma pergunta aí para conversar, para a gente trocar uma ideia. Oi, obrigada, César. Foi ótimo. Realmente bom. é muito conteúdo, muita informação. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. A ideia... aqui no chat não tem nenhuma pergunta. De fato, a ideia era que a gente esmiuçasse muito a diferença das jornadas, né? A gente recebeu uma demanda muito grande na Alefio para entender mais sobre as diferentes jornadas, como é que se organiza, e as personas, ou seja, esse tema aí, como é que se faz jornada do cliente. Então, acho que você trouxe para a gente essas diferentes perspectivas, principalmente de que depende do objetivo, não existe jornada. Depende. Me dói no coração, cara. Rosário, quando eu dói. Vamos mapear a jornada. Tá, mas para quê? Pra quê? Quem, onde, como? Não, jornada, vamos fazer jornada. Cara, se a gente fosse maldoso, a gente ganhava dinheiro fácil, né? Porque, sabe, vamos lá, bota post-it na parede e finge que resolveu, né? E, bem, não é assim, né? Então a gente tem que ter um cuidado com tudo isso, essa é a intenção, né? Dá para... exatamente. Esse tipo de... Como esse tema está muito em evidência, a preocupação da gente foi, de fato, trazer uma pessoa que é muito parceiro da gente, que a gente confia no conceito, né, que a gente, na verdade, troca muitas ideias, e era meio que um recado para dizer assim, gente, jornada não é dessa forma que funciona. Sim. Jornada precisa entender os porquês das coisas. As ferramentas, elas têm milhares, mas a gente primeiro precisa entender o que a gente quer da vida para depois aplicar as ferramentas, depois aplicar as plataformas. Então, esse é o cuidado que a gente está colocando. As masterclasses da gente não acabam aqui. A gente tinha pensado em só fazer agosto, mas a gente teve solicitações para continuar com o projeto. Na verdade, desde que começou a pandemia, que a gente era só março, era só abril, era só junho, era só julho. Não, mas agora só vai ser agosto. Sim. E aí a gente vai continuar em setembro. Vão ser 3 masterclasses. Legal. Uma vai ser a próxima de setembro, vai ser marketing de resultado, que é um debate que está se tendo muito, ou seja, como é que eu sei que o marketing está dando resultado, para a gente sair do achismo e de não medir isso. Sim. A segunda vai ser sobre qual é o papel do marketing nesse processo de transformação digital. Então, a gente vai trazer os diversos eixos, as diversas teorias de transformação digital, dos diversos teóricos que se tem. Um tem 3, outro tem 4, um tem 5, tem 6, tem 7, tem 8. Outra palavrinha, né, Rosário, que está na moda também, e aí ninguém sabe o que está fazendo. Né? Isso é realmente... Exatamente. Então, assim, a gente vai discutir isso. E a última masterclass do setembro vão ser os 10 erros fatais no marketing estratégico, ou seja, 10 coisas que você vai fazer e que vai dar errado. Então, é a aposta da... Tipo assim, o que é que você vai conseguir fazer e realmente vai dar errado? Você faz isso, não faz não, porque a gente já fez, a gente já errou. Vai para outro caminho. Naquele livro que eu indiquei, tem lá o do proposta de valor, a contracapa dele é como fazer tudo errado para você saber logo. Olha, é assim, então não faça assim. Pelo amor de Deus.
É a ideia, né? Aquele velho conselho de mãe que nunca se aplica muito bem, pelo menos nunca se aplicou muito bem a mim, mas assim, ó, a gente já tentou por esse caminho, vai tentar outro. Então é um Sim. pouco compartilhar os nossos erros para que a gente possa aí contribuir cada vez mais com o fortalecimento da ideia de como marketing é muito mais além. Marketing não é publicidade, marketing não é assessoria de imprensa, não é PR, então é uma coisa que é muito maior que isso. E essa é a nossa bandeira de luta. A gente tenta colocar isso para todas as empresas possíveis e imagináveis de pensar e utilizar o marketing de forma cada vez mais estratégica. Ô, Rosário, Então, o que eu acho bacana, César, assim, poder encerrar, assim, eu acho que é essa maturidade que a gente quer criar para o mercado, para que a gente saiba, assim, onde cada um joga bem, sabe? E aí poder realmente ter mais parcerias e fazer coisas legais, que é maturidade de mercado. Então, assim, eu agradeço do Dom Valefio pela abertura do canal aí com todos vocês. Eu acho que vão ter outras coisas que a gente vai poder colaborar juntos. Mas eu acho que é isso, assim, é como que a gente que está em design e inovação pode se conectar com vocês que estão no marketing, né? E isso pode ser realmente uma troca muito, muito rica para quem estiver conosco trabalhando, né? Então, acho que eu acho que isso. Né? esse é o papel de trabalhar em rede, né? A gente saber o que nos compete e saber o que compete ao outro e que pode nos agregar, né? Então, quando a gente fala de jornada, a gente nunca fala sem a orbe, Que porque bom. a gente sabe que eles entendem. Então, assim, e assim, não é só, eles fizeram a nossa, então, assim, até a Dalefil, né, posicionamento que a gente fez, foi a obra que fez, então a gente sentiu na massa, na prática, o que acontecia. Legal. Mas é isso, é legal que cada um tem um pouquinho, um sabe disso, outro sabe daquilo, e a gente vai se juntando e fazendo um trabalho legal. Então, o último recado, assim, que eu queria deixar para vocês é que, assim, por mais que eu tenha trazido um olhar, assim, de complexidade para a coisa, que realmente e merece que tenha esse olhar de complexidade, como eu falei durante o processo, assim, é possível fazer coisas menores em casa para coisas menores serem resolvidas em casa. E aí vai aumentando a complexidade de acordo com o nosso tamanho de desafio. Mas não achem que vocês não possam, mesmo dentro do escritório de vocês, também começar a fazer, né? Digo isso a todos, assim. Realmente começar a meter a mão na massa, aprender um pouco, sabendo que aquilo ali tem seus limites, mas que já é um começo bacana, já é um olhar bacana sobre isso. Então, pratiquem. Não achem que tem que ser também a NASA descendo para resolver qualquer coisa, não. Não. É por aí. É exatamente isso. Então, pessoal, eu acho que a gente fica por aqui. Já convidei vocês para os próximos. Quem tiver interesse, participa. Sugestão de tema também, super bem-vinda. Agradeço a todo mundo que esteve aqui. E aí a gente manda notícias para vocês sobre os próximos com as datas e com os links. Massa. Eu vou pegar esse material que a gente fez sobre jornadas e vou também disponibilizar para as pessoas, tá, gente? Aonde você vai botar? Eu vou colocar no nosso Instagram, mas também vou mandar para a Lefio, para que eu consiga mandar para vocês também. Então, esses tipos de jornadas, algumas dicasinhas, vamos compilar e mandando para vocês também conseguirem ter isso como consulta, né, e reflexão, poder pensar um pouco sobre isso. Pode ser uma boa ferramenta para o dia a dia de vocês aí. Tá bom? Combinado. Obrigada, minha gente. Boa noite aí. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.